A paz do Senhor Jesus para todos, amados irmãos, vamos força. Vamos meditar na palavra do nosso Deus, a palavra que nos traz alimento, é espiritual para a nossa alma, que nos fortalece, que nos transforma e leva até o Senhor Jesus. Esta canção, ela fala de uma ovelha perdida, uma ovelha desgarrada. Uma ovelha que estava no aprisco ou no redil, e um certo dia ela ouviu a voz de alguém, de um estranho, e ela resolveu seguir ao estranho. Se afastou do aprisco e foi para um campo. E quando estava no campo, essa ovelha ela foi atacada pelo lobo, que olhando, observando a ovelha, viu que ela estava só, no campo sem proteção, veio, atacou a ovelha, deixou ela ferida, sangrando e gemendo de dor. Essa ovelha que tinha proteção, que tinha um pastor que cuidava dela, que tinha, quando estava no redil, nada podia tocar nela, mas ao ouvir a voz do estranho e indo para o campo, ela foi atacada pelo lobo, né? Que ferida, deixou gravemente ferida. Então, meus amados irmãos, baseado na Sagrada Escritura, essa é uma das parábolas do Senhor Jesus. Essa ovelha é cada um de nós, cada homem, cada mulher que, por algum motivo, por outro, escutam a voz de alguém que lhe chama, que aconselha a deixar a igreja, que é o redil, que aconselha a ir para o campo, que é o mundo. E estando ela fora da igreja, estando ela no campo, que é o mundo, ela começa a fazer tudo aquilo que é desagradável ao Senhor, aquilo que é errado. E quando está lá no mundo, ela fica desprotegida, não tem mais a proteção do pastor que o guardava, porque está longe do aprisco. Então, o inimigo vem, vê a oportunidade de atacar essa ovelha, o ataca, o fere, joga ela nos vícios das drogas, do alcoolismo, do cigarro, da prostituição, da incredulidade, da rebeldia, né? Muda o coração desta ovelha porque atinge ela com seus dados malignos, atinge ela com mentira, atinge ela com raiva, com ódio, com desânimo, com fraqueza. Então essa ovelha passa a sangrar, porque é ferida, ele fere a ovelha no coração e começa a sangrar e gemer de dor. Porque assim acontece com aqueles que estão fora da presença do Senhor. Ele passa a sofrer, a ser dominado, a ser devorado, a ser consumido pelos vícios, pelos pecados, já não teme mais ao Senhor, já não louva ao Senhor, já não prega mais a palavra do Senhor, já não busca mais a presença do Senhor, ele perde a comunhão que tem com Deus, ele perde o temor que tem a Deus, ele perde a proteção do alto. E aí passa a sofrer as consequências do mundo. E precisa de um pastor que saia em busca dessa ovelha, desse irmão que está fora da casa do Senhor, está fora da igreja, que é o redil, para trazer de volta. Por quê? Porque essa ovelha, ela um dia foi comprada. Ela custou muito caro. Ela não foi comprada com pratas, nem com ouro, nem com marfim, nem com joias raras, com pérolas. Não. Ela foi comprada com o sangue precioso do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Portanto, essa ovelha, ela precisa ser resgatada lá do campo, que é o mundo onde está sofrendo, para que ela não morra nas mãos dos agressores, para que ela não morra no campo, para que ela não sangre mais e fique sem vida, mas que ela venha ser resgatada, volte para o redil e volte a viver na presença do Rei Jesus. A presença daquele que o salvou, que o comprou com o seu sangue glorioso. Pois há muitas ovelhas que estavam no aprisco, que é a igreja, ouviram a
voz de estranho, de pessoas que diziam ser seus amigos, suas amigas. Ele disse, não, deixa de ser crente, deixa esse negócio de igreja para lá, negócio de briga, de pastor, de ser pregador, de orar, de louvar, de adorar. Vem para cá, vamos gozar a sua vida, você é jovem, você é muito novo, muito nova, vamos se divertir um pouco. Depois você volta para a igreja com o tempo. E essas pessoas, muitas vezes, dando ouvido à voz do estranho, ouvindo ao estranho, foram para o mundo e caíram na lábia do enganador, e aí estão sofrendo, sangrando, né? Amarguramente feridas, sem força para voltar para o redil. E precisa de você, pastor, que tem a incumbência de ir atrás dessa ovelha que se desviou da tua igreja, que saiu debaixo da tua proteção. Sim, porque essa ovelha o Senhor te entregou para que você venha cuidar dela. Essa ovelha, ela não pertence a você, ela pertence ao Senhor, que o comprou com seu sangue, como já falei, na cruz do Calvário. Então ela necessita, outra vez, voltar para o redil. Você precisa ir ao campo, procurar por ela, colocar nos seus ombros e trazer de volta para o redil, para a casa do Senhor. Alimentá-la com a palavra, aconselhá-la, dar um banho nela com a água que é o Espírito Santo, lavar suas vestes novamente, acolher, curar suas feridas profundas, que foi causada pela mordida do lobo, que é o inimigo, que a ferir com o pecado, com os vícios, com o desânimo, com os ataques ferozes e ferrenhos. E há muitas ovelhas que se encontram nesse momento, no campo, sendo atacada nesse momento, pelo lobo chamado Satanás, pelo lobo chamado o inimigo, que não tem dó e nem piedade, que ataca, porque quer ver somente a destruição da ovelha que pertence a Jesus. E há muitos pastores que deixam suas ovelhas morrerem no campo, morrer nas mãos, morrer devorada pelo lobo, pois não buscam a ovelha, não saram suas feridas e deixam que elas pereçam. Mas saiba disso, meu amado irmão, minha irmã, você que é pastor, que se encontra nessa situação, que tem uma ovelha que está fora do teu alpendre, mas você não busca, não vai dialogar com ela, não vai saber o que aconteceu. Você vai prestar conta ao Senhor daquela ovelha que Ele te entregou, que Ele te confiou, para que você cuide dela, e você não cuidou. Você está negligenciando, você a esqueceu, você a desprezou quando ela mais precisava de você. Quando ela mais precisa, você não dá ouvido, você não busca, você não vai lá atrás dela. Então você vai perguntar para você, aonde está aquela minha ovelha que se desviou, que eu te dei para você cuidar e você não cuidou? E o que você vai dizer para o teu Senhor? Porque vai te perguntar, vai requerer, vai pedir conta da ovelha, um pastor, que é Jesus, o pastor dos pastores, que é o nosso pastor supremo, que é o nosso líder, cabeça da igreja. Então, pastor, irmãos, se tem alguma vez do redil, do seu, vai procurar ela, conversa com ela, pergunta o que aconteceu, o que está acontecendo, porque há muitas ovelhas que são feridas e precisa de ter uma conversa sincera, precisa de um acolhimento, de um perdão, de um abraço, de um carinho, de uma palavra de conforto. E é você que tem que fazer isso. Não é Jesus que tem que fazer isso, porque Jesus já pagou um preço por ela. Jesus já fez o melhor por ela, que foi dar sua vida na cruz do Calvário. Ele deu o melhor por nós, que foi nos salvar das garras de Satanás. E nos colocar no seu aprisco, no seu redil, e nos alimentar com a sua palavra, e nos dar de beber com a água do Espírito Santo. Mas cabe a você cuidar da ovelha do Senhor, porque essa ovelha pertence a Ele. Não deixe que essa ovelha venha perecer lá no mundo, lá nas garras do adversário. Não deixe que ela morra sem a salvação, sem a graça do perdão, porque Jesus precisa dela. Ela pertence ao Senhor Jesus. Portanto, vai hoje mesmo atrás da ovelha que está fora do redil do Senhor. Ela precisa de ajuda, precisa ser curada e ser bem cuidada.
precisa da proteção do pastor dos pastores. A ovelha está ferida, está gemendo de dor, no campo estava só e o lobo atacou. Ela precisa voltar para o rédeo. Pastor, vai buscar esta ovelha que ferida está, pastor. Vai procurar a ovelha desgarrada assim, pastor. Amém?